vai estar a fazer uma apresentação inicial. Antes da apresentação inicial, todas as questões que quiserem colocar, podem ir colocando no bate-papo, que eu depois vou anotando para depois no final colocarmos essas questões à doutora Silvandina Cordeiro, está bem? Ela irá iniciar o webinar, vai-nos falar sobre qual a natureza do projeto, o que se pode fazer, o porquê, o onde, o fundamento, o para quê, os objetivos, o quanto, as metas, o onde se pode fazer, a localização física, como fazer, os recursos humanos que temos de ter disponíveis, os recursos materiais e financeiros também, na parte de quem é que vai fazer e depois também de quem é que vai avaliar esse projeto. Uma primeira parte. Depois, numa segunda parte, não sei se a professora Maria Barbas quer fazer uma intervenção também, uma vez que a segunda oradora não poderá estar presente. Portanto, eu vou dar já a palavra à doutora Silvandina para ela iniciar e cumprirmos o horário este webinar. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar. Agradeço imensamente o convite à senhora diretora da UIPS, a professora Maria Barbas, também o professor João São Martinho como moderador e os poucos que se inscreveram, mas somos poucos, mas bons, como diz a professora Maria, está sempre a dizer. Espero que neste webinar consiga ir ao encontro das vossas expectativas e responder a eventuais questões que possam ter. A gestão de projetos surge com o aproveitamento de uma oportunidade ou para resolver um problema. Existe a necessidade de um desenvolvimento de competências, melhoramento de infraestruturas, como por exemplo, ou resolver uma situação que exista. E é assim que surgem os projetos. Os projetos surgem com uma ideia ou um conjunto de ideias e têm sempre um impulsionador, que vai ser depois o coordenador do projeto. Para responder a um projeto, temos de responder a várias questões. Eu vou-vos apresentar um esquema e quando nós pensamos no projeto, pensamos o que se quer fazer, ou seja, o elemento-chave é a natureza do projeto. Vai ser um projeto de investigação, vai ser um projeto de equipamento. Temos que pensar nesta questão. Porque se quer fazer, qual é o fundamento? Porque quando nós queremos alguma coisa é porque temos um motivo forte para o realizar. Para que se quer fazer os objetivos gerais, os objetivos específicos, os objetivos operacionais? Quando se quer fazer as metas? Qual a localização física do projeto? Onde se quer que se quer fazer o projeto? Ou seja, todas estas questões que estão aqui, quando temos uma ideia, temos que pensar nelas. É umas questões que nós temos logo que pensar antes da realização do projeto. Quem o vai fazer? Quais são os recursos humanos? Quais são as atividades? Quais são os recursos materiais? Os recursos financeiros? E depois, quem nos vai avaliar? Temos que saber o que é que vão contar na avaliação. Quais são os pontos fortes do nosso projeto, os pontos fracos, quais são as oportunidades, as ameaças, o que é que nós conseguimos trazer ao mundo de bom com o desenvolvimento da nossa ideia. Ou seja, isto é essencial na concepção do projeto. Depois, as etapas do projeto, eu considero importante estas 4. A concepção, o planeamento, a execução e o controle. Mas há autores que ainda subdividem num outro fator que é a avaliação. Eu a avaliação considero no controle. Ou seja, começamos na concepção da ideia. Já tivemos aquelas questões, os vários cliques do que é que queríamos efetivamente realizar e fazer, e estamos aqui na concepção. Vamos tentar responder às nossas perguntas e
Da concepção à ideia surge o projeto. Os projetos são uma forma eficaz de converter as ideias em resultado. Para nós termos um projeto, temos que analisar as linhas de financiamento, as fontes de financiamento, para realizar o projeto. Temos que analisar muito bem as guidelines, a nossa ideia, a forma de operacionalizar, porque nem sempre a ideia está contida nas guidelines como nós a queremos, mas nós temos que ir ao encontro delas para conseguirmos também realizar o nosso projeto, mas aumentar também os objetivos estratégicos dos programas operacionais. Porque se não formos a este encontro, não vamos ter um projeto vencedor. E nós temos que realizar também os indicadores de quem nos financia. Depois desta situação realizada, o estudo da guideline, temos que fazer o planeamento. O planeamento aqui subdividido em 4 itens, ou seja, os objetivos gerais, os objetivos específicos, as metodologias, quais são as atividades, as técnicas e instrumentos, o definir da população, o identificar as amostras, a recolha de dados ou análise de dados quando é esta a situação, depois a calendarização e os recursos humanos, materiais e financeiros. Relativamente ao planeamento, temos que ter em atenção estes fatores críticos. A relevância. Relativamente à relevância, os objetivos do projeto são válidos em relação ao problema a resolver. Temos que pensar nesta questão, se é relevante a nossa ideia. Temos que ver se a nossa ideia tem também coerência, ou seja, qual é o grau de articulação entre o funcionamento, atividades, recursos, ambiente interno e o contexto, ambiente externo do projeto. Relativamente à consistência interna, qual o contributo dos diferentes elementos, os objetivos, as atividades, os recursos, os resultados, os prazos para a finalidade do nosso projeto. Também é crítico termos uma boa viabilidade técnica e financeira, termos ali o nosso budget todo muito fundamentado, justificado, sustentado e com viabilidade. Têm que estar calculados os diversos recursos necessários para o desenvolvimento de cada atividade. Temos que realizar um projeto com eficácia e, por acaso, reparei que falta aqui eficiência, mas pronto. Temos que desenvolver o projeto com eficácia, uma vez que temos que utilizar os recursos de uma forma eficaz. Também temos que desenvolver as atividades com eficiência. E, por fim, também temos que garantir a sustentabilidade do projeto, para que quando, no período pós-projeto, nós pudermos manter o nosso projeto, a nossa ideia viva. Ele tem que ter sustentabilidade, ou deverá ter sustentabilidade. E os programas operacionais também financiam os projetos, mas também querem que eles tenham sustentabilidade. E essa sustentabilidade é importante. Entretanto, nós tivemos uns fatores críticos muito bons. O nosso projeto foi aprovado e temos uma execução. Pronto. Agora, a execução do projeto.
quando começamos a execução, quando assinamos o contrato ou termo de aceitação. O contrato ao termo de aceitação, por vezes, se estivermos a falar de um programa operacional, pode demorar mais ou menos 90 dias úteis para ser aprovado. Mas nós fizemos o nosso projeto, tivemos o nosso cronograma, no entanto, o projeto já foi aprovado nos 90 dias, ou às vezes projetos são aprovados muito tardiamente. Nós, no ato da aprovação do projeto, podemos alterar as datas e o que nós tínhamos previsto e planeado iniciar numa determinada data pode iniciar depois. E começamos aí a executar o nosso planeamento de acordo com o que estava delineado na nossa concepção e planeamento. Relativamente, alerto para essa situação, porque por vezes certos investigadores iniciam o seu projeto reportando à data da candidatura e não reportando à data da execução. Relativamente à execução, nós temos que desenvolver o projeto, temos que fazer o acompanhamento do projeto e o controle do projeto. Eu dividi nestes 3 subtemas, porque na execução nós acabamos por fazer tudo, ou seja, vamos pôr em prática o que nós planeamos. Vou também falar de algumas regras de execução das operações. Eu escrevi aqui uns itens como implementar os trabalhos conducentes ao cumprimento dos objetivos da operação, como as metas contratualizadas, os indicadores de realização e resultado. Ou seja, temos que cumprir o que nós delineamos. Temos que respeitar os investimentos aprovados. O projeto, quando foi planeado, aprovado, tinha um valor por rúbrica, por classificação económica. É claro que no âmbito de uma programação financeira nós podemos alterar os valores, mas temos que ter em atenção o que nós tínhamos desenhado e o que queremos adquirir agora, ver se vai ao encontro e não ultrapassamos os limites. Temos que evidenciar o cumprimento das condicionantes de financiamento. Temos que cumprir as regras que já estavam estruturadas no aviso de abertura. Temos que cumprir a legislação comunitária e nacional, nomeadamente a contratação pública. Relativamente aos projetos, também temos que ter a situação contributiva e tributária regularizada. Quando essa situação não se verifica, os pagamentos das entidades financiadoras não poderão ser efetuados. Temos que cumprir o plano de comunicação, em conformidade com os dispostos na legislação comunitária e nacional. Relativamente ao plano de comunicação, eu tenho um slide mais abaixo para o detalhe de algumas situações. Depois também devemos de manter toda a informação em suporte digital organizada, porque também eventualmente a qualquer momento podemos ter uma auditoria e é crucial que esteja o processo do projeto organizado. Temos que ter um sistema de contabilidade organizada, de acordo com o legalmente exigido para cada entidade. Relativamente aos stakeholders do projeto. Relativamente aos stakeholders do projeto, eu diria que é muito importante uma harmonia aqui nos stakeholders do projeto. O gestor do projeto, a equipa do projeto, a entidade promotora, a entidade financiadora e o potencial utilizador ou cliente do produto que nós vamos
a desenvolver, ou do conhecimento que vamos investigar e ajudar a esclarecer, ou do que é que seja. É sempre importante uma grande harmonia nos stakeholders, porque quando não há harmonia, também torna-se mais complicado fazer uma boa gestão do projeto. Relativamente à informação e publicidade, ou seja, nós temos que proceder sempre à publicitação dos apoios com referência explícita ao apoio concedido. É uma obrigação e está contemplada em toda a legislação, quer comunitária, nacional, e temos que colocar sempre os suportes de divulgação e publicidade. É claro que é nos flyers, nos convites e programas, nos websites, na publicidade em quaisquer meios de comunicação social e nas cerimónias aos atos públicos que digam respeito à operação. Relativamente às cerimónias aos atos públicos, ou nomeadamente inaugurações, nós temos que avisar a entidade financiadora um mês antes. Se for um grande projeto, acima de 500 mil euros, temos que também avisar na Comunidade Europeia que vai haver esse evento. Como uma express release também se deve de enviar e deve-se mencionar os financiamentos e as situações. Caso contrário, podemos estar a não cumprir as normas de publicitação dos apoios. Relativamente ao dossiê de operação, o dossiê da operação tem que permitir uma comprovação em sede de auditoria. Se eu disser que fiz 10 pens para oferecer no âmbito de um workshop realizado, eu tenho que ter evidência, tenho que guardar um elemento como prova do trabalho desenvolvido, devo fotografar essa evidência. Se, por exemplo, eu vou a uma formação, tenho que ficar com os comprovativos da formação realizada. Se faço uma viagem, tenho que guardar os cartões de embarque. Todas essas situações são evidências e não são documentos de despesa. Por vezes, os dossiês de operação estão muito focados no processo de despesa, ou seja, o que se comprou e o que se recebeu. E às vezes estas evidências escasseiam nos dossiês, mas efetivamente têm que ser repostos e colocados, porque a qualquer momento podemos ter uma auditoria e estas situações podem penalizar-nos ou pôr em causa até mesmo as verbas já recebidas. Relativamente à contratação pública, o gestor do projeto deve desencadear os procedimentos de contratação pública respeitando as normas. Ou seja, é necessário que, relativamente a procedimentos de contratação pública, na pasta do projeto fiquem todos os procedimentos de contratação. E os procedimentos de contratação não são somente a fatura e o contrato, ou então a informação a solicitar a compra. Tem que ter todos os outros documentos, os despachos, as delegações de competências, as propostas que se recebeu antes de se fazer uma adjudicação. Por exemplo, nós queríamos agora
comprar 3 computadores. 3 computadores, por exemplo. Convidávamos 3 entidades, já estamos a falar de um valor acima de 5.000 euros, e depois as entidades apresentavam as suas propostas. Nos programas operacionais nacionais, vão querer analisar as propostas. As propostas, os documentos de habilitação de quem entregou a proposta, os nossos relatórios, porque é que nós fomos adjudicar aquele e não o outro, com que fundamento. Todas essas situações de contratação são retratadas nos projetos. Pronto. Também é obrigatório que todos os procedimentos sejam passados pelas plataformas eletrónicas e obrigatoriamente publicados na base Gov. Situações em que procedimentos decorreram fora das plataformas faz com que a verba fique não elegível, porque já não está a respeitar o Código da Contratação Pública. Nos projetos temos também a importação de RH, temos as folhas de horas ou timesheet. As folhas de horas ou timesheet são, na altura da concepção do projeto, nós planeámos que iríamos ter na equipa 2 docentes de uma determinada área, em que numa atividade 4 e 5 iriam alocar 40 horas do seu tempo ao desenvolvimento de algo. Então, quando decorre essa atividade, com esse cronograma de horário, tem que se fazer a timesheet do professor, a dizer que no dia X desempenhou isto, fez o desenvolvimento de um estudo qualquer, ou preparou a apresentação do que quer discutir na reunião de trabalho. Ou seja, colocando o dia, o tempo, e assim se faz a imputação, porque o tempo acaba por ser o custo, enquanto que da União Europeia, por vezes, é um valor per dia. Nos programas operacionais, o custo é calculado com base em fórmulas do custo-hora. Eu, sinceramente, não sei se estou a ser explícita. É um silêncio. Nós estamos a anotar as questões também, que estão a ser colocadas. Ok, professor. Relativamente ao controle, ou seja, o controle do projeto executa-se e vai-se controlando o projeto. O coordenador acaba por estar com esta função e é conveniente que tenha um braço direito, uma pessoa que olhe pelas contas, que veja como é que está, porque enquanto o investigador está focado no desenvolvimento da atividade, existe uma carrada de burocracia que tem que ser orientada, que é para ver se conseguimos levar o projeto a bom porto. Ou seja, e depois nesta parte do controle temos a avaliação diagnóstica, a avaliação de processo, a avaliação final e o relatório final. Bom, eu acho que foi muito rápida. Não sei. Queria agradecer e estou ao dispor para qualquer questão.
Muito obrigado, Silvandino. Nós temos neste momento um conjunto de 4 questões, mas provavelmente, 4, 5 questões, mas provavelmente não sei se a professora Maria Bárbara quererá intervir antes, uma vez que temos neste momento ainda cerca de 10 minutos, um quarto de hora para intervir, caso seja necessário. Maria, queres falar já ou vamos primeiro às questões? Sim, se calhar falava só, controla-me o tempo, 5 minutos, para depois que as questões sejam colocadas. Em primeiro lugar, queria agradecer muito à Silvandina o facto de ter dito que sim, é uma área onde a Silvandina tem vindo a acompanhar a par e passo a vida do Politécnico, que é na área de gestão de projetos, e ao João, como membro do Conselho Científico, por aceitar moderar, porque é este o nosso princípio orientador, não é? A unidade de investigação não é feita pela Maria Rita ou Rita Maria, é feita por um conjunto de colegas, sobretudo do Conselho Científico. Quanto a esta parte de gestão de projetos, que é se calhar uma das áreas que eu mais gosto daquilo que é a minha vida, gostava só de deixar aos colegas que alguns pontos, e retomando alguns pontos daquilo que a Silvandina falou, e muito bem. Em primeiro lugar, aquilo que eu vos diria é quando vocês tiverem uma grande ideia, porque tiveram um fim de semana com alguém interessante, porque viram alguma coisa em casa, porque viram na televisão e é a vossa vida também. Nunca se esqueçam de uma coisa, quando se tem uma grande ideia, a primeira coisa que tens que fazer é ir ver quem é que são os teus colegas que também gostam daquela área que tu te lembraste e que te podem ajudar a crescer nessa mesma ideia. Eu acho que essa parte é muitíssimo importante. Ninguém faz um projeto sozinho, isto para concluir. Todas as pessoas, para fazer um projeto, têm, sem dúvida nenhuma, que trabalhar com os outros. E com os outros com ideias diferentes. E com os outros que sejam complementares àquilo que é o meu saber. Se eu sou de comunicação multimédia, é excelente para mim poder trabalhar, por exemplo, com o gestor, que é a área que eu sinto que sei menos. E, portanto, criar equipas híbridas, equipas com complementariedade de saberes, creio que é muito benéfico para a construção de projetos. Depois, outra dica que vos deixo é, nunca se esqueçam, quando vocês têm uma grande ideia e já têm equipa, e como diz aqui muito bem neste slide, que agradeço à Silvandina, na parte do planeamento, criaram os objetivos, as metodologias, a calendarização, nunca se esqueçam de uma coisa, que um projeto para ser financiado tem que estar em linha com as prioridades governamentais. Portanto, vocês podem ter uma ideia excelente, mas se não foi identificado em Portugal e na Europa como uma prioridade, como alguma coisa que vocês sentem que é mesmo, Portugal está à procura daquele espaço, como é agora o caso do Covid, vocês sabem que o Covid está super da moda e de repente houve imenso financiamento para o Covid. Portanto, quando se tem uma ideia, cria-se a equipa, traçam-se os objetivos, as metodologias, etc. Mas vocês têm que deixar muito claro que a vossa ideia vem responder a uma prioridade governamental, vem responder a uma prioridade que foi lançada na call da FCT, na call do QA2, na call do COST, etc. E que, muitíssimo importante, com este vosso projeto e com esta vossa ideia, vocês vão conseguir responder com uma percentagem, uma solução de uma percentagem àquela ideia. Vamos imaginar, por exemplo, no meu caso, trabalho muito na área da literacia digital. Eu posso fazer um trabalho na área da literacia digital e dizer que, quando terminar, eu vou conseguir responder a 3%, normalmente é muito utilizado, é os 3 a 5%, daquilo que é a falta que Portugal tem na literacia digital. Portanto, não se fiquem só com as teorias, que com este projeto é tudo muito giro, eu vou fazer, mas mostrem o impacto. O impacto na resolução desse problema, com um número, aquilo que se chama sempre os measures, com números, measures, e outra coisa muito importante é também definirem muito bem qual é o impacto societal. Portanto, o vosso projeto vai ter um impacto
que vai melhorar muito a sociedade numa determinada área. Outro impacto fundamental é o económico, naturalmente. Outro impacto fundamental é o tecnológico, naturalmente. E eu acrescentaria um impacto que eu coloco sempre nos meus projetos e tenho-me dado bem com isso, que é para a mudança de políticas. Se eu fizer este projeto, vou contribuir para a melhoria do impacto na economia, na educação, na tecnologia, etc. Mas, muito importante, vou também contribuir para as mudanças de políticas aonde? Especificamente aonde? E, sobretudo, vou responder a um problema que tem a sociedade e que eu vou dar como contributo ou 3%, ou 5%, ou 10%. Depois de vocês terem estas ideias todas e de verem que estou em linha, não se esqueçam que não existem só as escolas a nível nacional. E nós no Politécnico de Santarém, depois a Silvandina pode-me corrigir se eu estiver errada, porque ela é que é a gestora de projetos, mas quando eu comecei a fazer projetos eu só ouvia falar de CRENES, FEDERES, P2020, coisas nacionais. E eu tenho muito mais interesse em aquilo que é internacional, mas é um gosto pessoal, não é? Mas aquilo que eu vos queria deixar neste painel de gestão de projetos é que, para além destes P2020 todos, onde a grande maioria, e os SAMAs e os AMAs, e sei lá como é que se chama, existem também um conjunto de iniciativas europeias que nos beneficia muito enquanto investigadores, que é, por exemplo, podemos trabalhar com os projetos COST, que é, por exemplo, podemos trabalhar com projetos do QA2, do Erasmus mais QA2, podemos trabalhar com os Interregs, podemos trabalhar com os H2020, etc. E qual é a melhor maneira para alguém dos colegas que está aqui neste painel e nunca esteve num projeto, qual é a melhor maneira de se meter nos projetos? Eu não tenho dúvidas nenhumas quanto a essa resposta. Primeiro, sempre que vocês sabem que alguém está a fazer um projeto ou está a pensar num projeto e já tem prática de projeto, vocês entrem primeiro como alguém que vai ajudar a construir. Depois, quando vocês já sentiram, que já perceberam os procedimentos, eu agora infelizmente tive que aprender esta palavra que eu odeio por sinal, mas que não tenho outro remédio, que é procedimento. Depois de vocês perceberem bem os procedimentos das coisas, então aí já podem ser coordenadores de um projeto. Porque muita gente confunde ser parceiro de um projeto ou ser coordenador de um projeto. Ser coordenador de um projeto é de uma responsabilidade incrível, porque para além de vocês construírem o projeto e de saberem escolher os vossos parceiros, os objetivos, as metodologias, etc., vocês têm que criar reports, não é? Que podem ser semestrais ou anuais, onde vocês têm que fazer o resumo de tudo aquilo que fizeram, com as evidências. Eu fiz isto e está aqui para vocês verem que é verdade. Eu fiz aquilo e está aquilo aqui para vocês verem que é verdade. E ser coordenador é de uma responsabilidade muito grande, porque se alguma coisa correr mal, é o coordenador que tem de responder por toda a equipa. E quando eu digo toda a equipa, não só é os coleguinhas que fazem parte do IP de Santarém, como por todas as parcerias que eu resolvi encontrar. Falando de parcerias, há uma nota que eu também gostava de deixar neste painel. Como investigadora e como construtora de projetos, eu dou sempre o conselho que as parcerias não se façam só com entidades de ensino superior. Há imensa vantagem em que vocês construam os vossos projetos com parceiros com tipologias diversificadas. Por exemplo, ONGs, por exemplo, empresas, por exemplo, startups, etc. Portanto, não criem projetos só com pessoas como vocês, com o mesmo olhar que vocês têm. Deve-se ir sempre à procura de colegas que tenham também, não só pelo seu perfil sejam diferentes, como também com colegas que são de áreas completamente diferentes, porque irá enriquecer muitíssimo o vosso projeto.
Por último, quantos minutos tenho, João? Se precisares mais 5 minutos, tens 5 minutos. Senão já tinha dito 2 minutos. Agora escolhe. Tudo bem. Quando achares que eu me devo. Quando for um Ok, quarto para as. força. Quando for um quarto para as 5, cala-me, está bem? Porque Bem, ok, certíssimo. há uma outra coisa que eu gostava muito de partilhar convosco, que é como é que eu construo um projeto. E eu construo um projeto, para já com ideias que tenho, que adoro ter ideias, e também vos digo uma coisa, no dia em que eu deixar de dar aulas, acho que deixo de ter ideias, porque os alunos puxam imenso por mim, porque a minha área é uma área que está sempre a fluir, não é? A multimédia está sempre a crescer, há sempre coisas novas e, portanto, ajuda imenso a vermos coisas diferentes. Não se esqueçam também de que aquilo que eu faço sempre nos meus projetos é ir buscar pessoas que eu conheça e que tenho confiança que para aquela atividade eles vão mesmo concretizar e que eu não vou ficar pendurada. Mas há uma coisa que eu vos vou dizer, que eu não sei se é uma boa metodologia, mas é a minha. Eu quando faço um projeto, eu tenho que ter a certeza que se acontecer alguma coisa, eu consiga responder a todas as atividades que estão inscritas no meu projeto. Porque eu não vou ficar prejudicada por ter convidado pessoas, ou que eu conheço, ou que eu conheça bem, ou que eu conheço menos bem, que depois não vão realizar comigo essas mesmas tarefas. E, portanto, eu parto sempre de um princípio que é, eu faço o projeto, convido um conjunto de colegas, mas esperem aí, eu tenho que estar confortável, enquanto coordenadora de projeto, que eu sei fazer aquilo que eu estou a escrever. Uma outra nota que vos deixo, que me parece que é fundamental também, é dar sempre conhecimento à direção da minha escola. Eu quando faço um projeto, tenho o draft, crio a equipa e depois vou ter com a minha diretora neste caso, que é a Susana, para lhe colocar a par do que é que eu pensei e é assim que eu construo sempre o conhecimento. E tento sempre colocar uma pessoa dos outros departamentos, portanto ir buscar com ela, com a ajuda dela também, que tem um olhar mais profundo daquilo que é a expertise dos meus colegas, como é que eu, sendo da tecnologia educativa, necessito de alguém das línguas, qual é a pessoa mais indicada para me ajudar a fazer e convidar. Porque a pouco e pouco, ao se convidar os colegas, nós vamos sentindo que eles criam a tal competência de como é que se gera um projeto, como é que se constrói, como é que se faz, e qualquer dia são eles a construir um projeto de raiz, o que é excelente. Nós queremos é ver isto tudo a crescer. Por último, e aquilo que é talvez o mais importante de tudo aquilo que eu vos disse até agora, é que eu construo qualquer projeto, quer seja nacional, quer seja internacional, com uma bíblia, entre aspas, ao meu lado. E sabem qual é? É como é que os avaliadores vão avaliar a minha candidatura. Aí é que está a chave mestra do sucesso de um projeto. Eu tenho uma ideia, a ideia está em linha com aquilo que são as prioridades nacionais e internacionais, cria equipa, essa equipa completamente híbrida, completamente complementar, não só a nível de competências dos meus colegas, como ir buscar pessoas de empresas, NGOs, etc. E criar as atividades e as justificações com base naquilo que está projetado como avaliação dessa candidatura. Se vocês tiverem ao vosso lado os critérios da avaliação, é muito mais fácil para vocês serem vencedores de um projeto. Por último, não querendo de maneira nenhuma deixar aqui uma wave mais triste, mas dizer que eu faço muitos projetos que não são acreditados, que não são avaliados para serem completamente vencedores. Graças a Deus nunca tive nenhum com menos de 50%, mas tenho tido muitos projetos que me deram imenso trabalho e que não foram vencedores. Há uma máxima do colega Alexandre Caldas que nos diz que em 10 projetos que nós construímos, um é aprovado. Eu não diria que é assim esse cenário tão pessimista, mas está lá perto. Mas há uma coisa que vos peço, nunca desistam. Se vocês acreditarem
na ideia que tiveram e escolherem a call certa, não tenho dúvidas nenhumas que vão conseguir. Por último, ainda tenho só mais um minuto, que eu agora lembrei-me de outra coisa, ou não? Sim. Uma outra coisa que é fundamental é saiam das vossas escolas. Creio que o fundamental para vocês terem ideias é viverem com os vossos alunos, com os vossos colegas, mas depois têm que sair das paredes das vossas escolas, do Politécnico. Vão a conferências. Eu vou a quase todas. Dentro da vossa área, daquilo que vocês querem. Ouçam com atenção. Tirem notas. Relacionem as coisas todas do que é que um diz, o outro não diz. E, sobretudo, uma coisa que eu faço sempre, que é engraçado, eu nunca vou para conferências com colegas conhecidos. Eu vou para as conferências sozinha. Porquê? Porque nas conferências eu tenho que me desenrascar. Eu não conheço ninguém e eu sou da comunicação. Quando me sento numa conferência, digo assim, tenho que saber o que é que está aqui ao meu lado, não é? Ou de um lado ou do outro. Não é? E, portanto, promove imenso que vocês criem networking, que é talvez a segunda peça fundamental da construção do projeto. É construírem um projeto com base naquilo que é a avaliação e, sobretudo, construírem projetos com muito networking. Levem cartões, não é nada tecnológico, mas cada vez mais também estou consciente de que nunca levo cartões e depois ando sempre à deriva com o telemóvel, com isto, com aquilo e com aquilo outro. E, sobretudo, não tenham qualquer vergonha. Apresentem-se. Se vocês veem algum conferencista que vos tocou em alguma coisa, que vos toca na alma, vão ter com ele. Digam o que é que vocês estão a fazer. Não chateiem demasiado, porque essa gente tem sempre uma comitiva ao lado e à frente e não sei o quê, que os quer levar a outro sítio. Mas apresentem-se, não tenham medo de se apresentar. É esta a área. E era só isto que eu gostava de partilhar convosco, com base naquilo que é a minha própria experiência. Muito obrigada. Muito obrigado também. Antes de passarmos às questões, então, lembrar que foi primeiro feita uma apresentação pela doutora Silvandina Cordeiro sobre como fazer o projeto, abordou a natureza do projeto, a origem e o fundamento, os objetivos, as metas, a localização física, os recursos humanos, os recursos materiais e financeiros e também ainda quem ia avaliar. Depois houve a intervenção da professora Maria Barbas, que nos falou nas ideias, no ter as ideias e partilhá-las com os outros também, a importância de olharmos para o impacto dos projetos e ver também, a nível dos projetos, não apenas concorrer com os projetos a colos nacionais, mas concorrer também a colos a nível europeu. Deu vários exemplos do H2020, do COST, do Erasmus QA2, etc. Depois falou-nos também de qual a melhor maneira de nos metermos em um projeto, não é? Primeiro em que nos falou que primeiro devíamos ir aprender com alguém que já estivesse dentro do projeto, até podemos chegar eventualmente à coordenação de um projeto. E lembrou todas as responsabilidades dos coordenadores também de projeto. A responsabilidade tem o peso não apenas da equipe deles da escola ou do instituto, mas também de todos os outros stakeholders, todos os outros parceiros em que o coordenador tem que responder por todos. Foi depois também falado sobre, no fundo, a importância também de partilhar o projeto com a direção da escola, para obtermos desde logo o apoio dessa direção da escola e a construção também, a forma de como se constrói o projeto. E foram citadas duas partes importantes. Uma é, no fundo, a Bíblia, a grande Bíblia, é nós percebermos quais é que são os critérios de avaliação e utilizarmos também como um primeiro grande indicador. O outro grande indicador é a componente do networking, que é muito importante também. Está então na hora de começarmos a sessão das perguntas e respostas. A doutora Silvandina tem aqui questões. A primeira questão que foi colocada foi da professora Maria Barbas, qual é que é o apoio do Gabinete de Projetos a um investigador que tem a coordenação de um projeto numa escola. Portanto, eu posso fazer as questões uma a uma. Sim, pode ser, professor. Ok, então vá. Qual o apoio do Gabinete de Projeto a um investigador que tem a coordenação de um projeto numa escola? O Gabinete de Projetos, estamos a falar de um projeto que já está aprovado.
o gabinete de projetos geralmente é o que prepara a documentação que vem da escola para se preparar o projeto, não é? Mas se calhar vou voltar atrás. Ou seja, um investigador tem uma ideia de projeto, supostamente, se cumprir o que está no sistema de qualidade, que é o investigador tem um projeto, tem que comunicar a sua intenção para o gabinete de projetos e para a presidência e para a direção da escola, a dizer que no âmbito de uma ideia que já tem ou que num trabalho que pretende desenvolver, que se pretende candidatar a uma determinada call. É a primeira parte que deve acontecer e muitas vezes não acontece. Depois, o gabinete de projetos tem que auxiliar o investigador em tudo o que ele necessitar, nomeadamente orientar as situações do budget e articulando com a escola, porque as escolas agora têm pessoas também, mas o gabinete de projetos tem que fazer a consolidação dessa informação, porque cada vez que existe ou que o Ministério solicita um reporte, o reporte tem que ir centralizado dos serviços centrais do gabinete de projetos. E aí toda a informação tem que ser consolidada. Por exemplo, por vezes pedem quais são os projetos que temos aprovados, afinal os vossos docentes, quais são os docentes que andam a concorrer aos projetos? Por escola, o que é que têm concorrido para saber? O Ministério precisa destes dados e estes dados são sempre consolidados. Agora, o apoio que o Gabinete de Projetos tem é desde a análise do aviso, a preparação da candidatura, os documentos para assinar relativamente à autorização de cabimento e compromisso desse projeto e todo esse processo. E tem que levar a despacho esse que agora tem sido de uma forma mais abreviada, mas que efetivamente um docente que está, por exemplo, nas DRUM, tem que ter a aprovação do diretor para depois ele ir aos serviços centrais. Agora imaginemos uma situação que só aconteceu uma vez, mas há projetos que só naquele aviso só podem enviar uma candidatura. Então, se temos 2 ou 3, a presidência vai ter que tomar a decisão. Quem vai ter que dar um parecer sobre essa parte acaba por ser o Gabinete de Projetos. É claro que o Gabinete de Projetos não vai dar informação relativamente à parte científica, porque não tem competências para isso, mas vai dar a sua parte relativamente à parte financeira. Não sei se respondi à questão, mas geralmente o Gabinete de Projetos tinha que se orientar em todos os ramos no sentido de auxiliar as escolas. No entanto, também tem que dar formação e ensinar e tirar as dúvidas dos colegas que estão nas várias escolas. Era assim. Agora estamos a tentar fazer uma massificação para que toda a gente saiba tudo, que é para tentar se resolver. É o que se está a tentar fazer. Muito bem. Não sei se fui clara. Já respondeu que sim. Temos uma outra questão da Vanessa Santos, que diz: com sustentabilidade envolveríamos também o fator de sustentabilidade do meio ambiente. Eu creio que a questão, ela está presente, e corrija-me se eu estiver errado, a questão é se, ao nível de sustentabilidade, também devemos envolver o fator de sustentabilidade do meio ambiente. Sim, com certeza. Existem calls mesmo preparadas para a sustentabilidade do meio ambiente. É uma das temáticas que sempre me interessou. Ou seja, em tempos andei à procura de um H2020 e andei à procura de parceiros porque estava a pensar num projeto de eficiência energética. No entanto, também gostava de envolver a Escola da Educação e também tinha a política ambiental. Gostaria muito de dinamizar aquela zona envolvente os serviços centrais,
Eu desde sempre sonhei com isso. Às vezes eu até dizia ao diretor de serviços que toda aquela encosta onde os serviços centrais estão, aquelas arribas, podiam ter painéis solares, aquilo podia estar dinamizado. A sustentabilidade ambiental, por exemplo, no POCUR, o POCUR é um programa operacional que financia mesmo essa sustentabilidade, a erosão costeira, a proteção de aves, existe para isso, não só para o POCUR, não é só a antiga construção de estradas e pontes, tem essa parte da preservação ambiental, a preservação urbana, o envolvimento, por exemplo, a remoção do amianto, também um projeto que é ambicioso e que também nos fazia falta. Não sei se fui clara. Muito obrigado. Sim, a Vanessa está a dizer que sim, ficou esclarecidíssima. Temos agora também um grupo de uma questão, que é um grupo de duas, da professora Maria Barbas, que é, na sua opinião, quais são as mais-valias do investigador que se mete na aventura de participar num projeto e, além disso, a questão complementar também de todas as tipologias de projeto que a Silvandrina gera, qual a tipologia que acha que é mais rentável a nível de pessoal e a nível pessoal e a nível financeiro, que é um bocado a opinião de quem está à frente da gestão dos projetos. Respondendo à primeira questão, é assim, o professor tinha falado relativamente ao... Mais-valias do investigador. Mais-valias do investigador. Eu, relativamente às mais-valias do investigador, eu diria que é muito importante a realização pessoal. Quem se mete com os projetos também gosta dessa aventura, é realizar-se, é conhecer, é dar a conhecer, é não ficar estagnado. Para mim é isso, acaba por ser isso. Agora, um professor que realiza projetos, quais são as mais-valias que ele pode ter? Eventualmente, as mais-valias que um professor pode ter poderá ser reconhecimento, notoriedade, poderá ser tanta coisa, poderá ser conhecer pessoas, envolver-se em redes de investigação, em redes tecnológicas, conhecer outros mundos. Um professor que entra, eu acho que um professor que gosta de fazer projetos e que entra nos projetos nunca mais quer sair. Porque os projetos são diversos e conseguimos através deles muitas outras coisas. Agora, temos muitas dores de cabeça. Os professores têm muitas dores de cabeça. Retribuição, mais ou menos. Às vezes podem ser beneficiados com a utilização de um outro equipamento que nem é deles, que é sempre da instituição. Eu não sei, mas a professora Maria acho que sabe a resposta a esta questão. A professora Maria Bárbara está também a falar no acumular do conhecimento a nível de redes, do networking, de conhecer as pessoas também que se envolvem no projeto e com as quais contactamos, não é? Sendo uma mais-valia. A segunda questão que estava aqui era de todas as... A temática. Era a temática. Aquelas que no fundo são... Peço desculpa, Silvandrina. A outra pergunta era qual era o tema... É isso que eu estou a dizer. Das tipologias de projeto que a Silvandrina gera, qual é que é, na sua opinião, qual é que é mais rentável a nível pessoal, não é? E a nível financeiro, porque são duas coisas distintas, não é? É assim, rentável a nível pessoal acaba por, rentável a nível pessoal acaba por ser igual. Agora, os que eu mais gosto são projetos que me dão luta, são desafios. Por exemplo, o projeto que
que eu gostei muito, porque mergulhei naquela palavra que a professora não gosta, que é procedimento. Eu adorei o projeto de construção da escola de Desporto de Rio Maior. Aquilo eram 13 milhões de financiamento, reprogramações financeiras, eram procedimentos de contratação pública complexos, com empreitadas. Gostei muito especialmente desse. Depois gosto muito de projetos de investigação que depois se materializem em coisas que por vezes podem ser simples, mas que sejam muito eficientes. Por exemplo, eu adorei fazer um projeto FCT em que eu era o investigador responsável, que se chamava A Menina do Mar Descobre a Ciência. Foi um projeto que eu realizei aqui na minha terrinha, na escola. A minha filha tinha ido para o jardim e eu realizei este projeto com a educadora e era A Menina do Mar Descobre a Ciência, porque eu percebi que alguns meninos da aldeia não conheciam a praia. E eu adorei fazer esse projeto porque me deu muita realização pessoal. Aqueles miúdos fizeram várias coisas, tiveram 2 semanas de ciência e de experiências na escola. O projeto durou quase 3 anos e deu muita realização, ou seja, todos os projetos são interessantes. Como gestora do projeto, gosto mais daqueles em que estou envolvida, como é óbvio, porque levo-os como meus e tenho mais interesse neles, porque nós temos que fazer gestão de projeto, mas também às vezes nós podemos nos apaixonar pelo projeto ou não apaixonar pelo projeto. Percebe? Ou seja, é a paixão que nos move. Muito obrigado também. Uma última questão, e o tempo está também a acabar, muito rápida, que tem a ver com a informação e publicitação. Em que ponto na informação e publicitação, em particular a divulgação dos projetos dentro na comunicação social, que envolva mesmo a própria rede de comunicação do Instituto, até que ponto ou em que ponto é que o Gabinete de Projetos pode ajudar nessa envolvência, ou então, se não o faz, como é que direciona, no fundo, quem está à frente de projetos para ser ajudado nessa vertente da informação e da publicitação, uma vez que no próprio Instituto nós temos, no fundo, uma rede que tem essa responsabilidade, não é? É sim, relativamente a essa situação da publicitação dos projetos, os projetos, nós temos um gabinete de comunicação e imagem, e então esse gabinete de comunicação e imagem recebeu a informação. Eu impulsionei essa situação com o preenchimento das fichas dos projetos aprovados. Foram enviadas por parte das escolas as diversas fichas, pronto, e depois esse gabinete é que vai atualizar essa informação no site. É essa a informação que eu tenho. Muito obrigado. Para finalizar, eu gostaria de dizer, para já, agradecer a todos a presença neste webinar sobre gestão de projetos e lembrar que do número pequeno de inscrições iniciais acabámos por ter uma participação de 14 elementos, ou seja, tivemos 14 participantes durante este período, o que acabou por ser bastante agradável e acabou por ser mais do dobro daqueles que se tinham inscrito, o que é muito bom também. Agradecer também à doutora Silvandina Cordeiro e ao Dr. Mário José, que é uma pessoa também incansável naquilo que diz respeito a pôr-nos em contacto para podermos fazer o nosso trabalho e na preparação de tudo aquilo que é necessário. E claro, escusado-se já dizer à professora Maria Barbas, não é? Como diretora da Unidade de Investigação e, no fundo, a grande patrocinadora destes webinars, e a todos aqueles que estiveram connosco e que participaram connosco e que ajudaram à mais-valia deste debate da importância que é a parte da componente da gestão de projetos e que ajudaram à mais-valia, ao enriquecimento de todos estes conteúdos.
Espero que tenham ficado mais esclarecidos. Muito obrigado a todos. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Eu creio que a professora Maria Bárbara quererá falar. Vou mesmo agradecer a todos, aos 14 magníficos que estiveram connosco, à Silvandina, que, como se viu, sabe muito desta área de projetos, fantástico, e ao João, pela sua simpatia em estar aqui connosco hoje e sempre, e ao jovem Mário, que está sempre por trás e pela frente de tudo, com as gravações para todos os colegas amanhã de manhã poderem usufruir da gravação, da apresentação da Silvandina e de um resumo que apresentamos todas as terças-feiras de manhã. Obrigada a todos. Obrigada. Até amanhã, obrigada. Tchau, até amanhã, obrigado. Também. Obrigada. Até amanhã. Foi um gosto e um prazer. Tá, obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.